Aproveitar que o carro do ovo tá passando aqui, é o momento ideal para começar a aula, né? Tipo, eu acho que brota. O professor fala, vou dar aula. Aí, puf, brota um carro do ovo, sei lá de onde, aí, do espaço-tempo, brota do lado. Mas vamos lá, galera. Então, hoje eu vou fazer a correção da página 94 e 95. Opa, faz tempo que passou por ela, hein? 194 e 195 do livro didático aí de vocês. Lembrando que tinha até ontem aí, né, para ter postado, e que essa é a primeira atividade avaliativa aí do último bimestre, hein? Então quem não fez vai fazer depois aí, pede para mim no privado, eu libero, você posta, mas vai valer menos, né, do que quem entregou no dia. Então vamos lá, galera, ó. Questão 1. No período colonial, a política da coroa em relação aos indígenas, que admitia a escravização em caso de guerra justa, visava sobretudo a obtenção de mão de obra para a lavoura da colônia, né? Não só lavoura, mas mineração, tal, por isso que estavam querendo o índio no Brasil colônia. A política indigenista do governo imperial, ou seja, na época do Dom Pedro II, né? Como mostra o texto a seguir, tinha outro objetivo, né? Então, galera, o texto aqui está falando de uma série de regulamentos, de leis aí que o governo imperial fez para controlar as aldeias indígenas. Então, o que eles falavam? A terra é do índio até o momento que ele está vivendo lá, produzindo e se desenvolvendo. E quando ele for civilizado, tiver comércio, vendendo as coisas da sua terra tal, ele é um de nós, um cidadão brasileiro e coisa e tal. Já se ele não se desenvolver, tiver ali um lugar meio abandonado, que não desenvolve, desemprego tal, o governo vai extinguir, acabar com a aldeia e integrar esses índios à sociedade brasileira. É isso que o texto aqui, né, tá falando. As respostas, galera, eu abro aqui, ó, e aí depois você, na hora de corrigir, aí você pausa, né, e dá uma olhada. Na verdade, eu comento aqui, igual na sala, eu coloco lá na lousa, escrevo e depois comento ali as questões, né? Segundo o texto, galera, qual o objetivo central da política lá do Dom Pedro sobre os índios, né? Extinguir as aldeias, acabar com elas, né? Eu não vejo só isso, né, galera? Tinha a visão de integrar as terras do índio à economia do império, né? B. Quais evidências a autora se baseia aí para defender, né, o que ela está defendendo? Como eu comentei, galera, ela está falando das leis aprovadas durante o Império, seja pela Ordem Federal, que era a capital Rio de Janeiro, né? Seja pelas províncias, que seriam os estados, ou pelas prefeituras aí da época, controlando tal essas aldeias indígenas que existiam no Brasil, extinguindo elas, né? Quando não se desenvolviam como a elite aí do Brasil branca tal queria na época, né? C. O que explicaria esse interesse do governo no contexto econômico do Brasil na metade do século XIX? Então são duas questões, né, galera? A primeira é a de sempre tomar a terra do índio e toda a riqueza que tem lá. Madeira, minerais, ouro, prata, diamante, seja lá o que for, né? E um segundo, galera, naquele momento, era ocupar o interior do Brasil, que era só povos indígenas. Então, na visão do governo aí tal do império aí na época, né, ele acreditava que deveria levar pessoas que na cabeça dele chamavam civilizados para morar na região, brasileiro. Então a ideia era ocupar também o interior, né, tomando essas terras indígenas para o Brasil não perder, né? Eles acreditavam que outras potências tal poderiam reivindicar aquela região ali por não morar, entre aspas, brasileiros, né? E a última, na sua opinião, o objetivo da política imperial em relação aos indígenas foi atingido plenamente? Desculpa, gente. Não, né? Tanto que a gente tem aí no Brasil centenas, milhares de aldeias. Lembrando também, galera, que no Brasil a gente tem índios isolados, né? Então tem muitas regiões aí da Amazônia e tal, que a gente acha que no mínimo aí 10 mil povos isolados que tiveram a sorte de não entrar em contato com a nossa, entre aspas, civilização, vivem no Brasil, né? Então, um dos poucos países do mundo aí a ter esse privilégio, né, de ter povos aí vivendo, entre aspas, na pré-história, é o Brasil. Aqui é um cartaz, galera,
do ano, né, da Lei Áurea, que foi aquela última lei lá que aboliu a escravidão no Brasil. Na verdade, foi o Senado brasileiro que votou, tal, decidiu para acabar com a escravidão, né? E aí enviaram esse projeto de lei para a Princesa Isabel, que no dia 13 de maio, ó, dia da abolição, acabou assinando a lei, entrou em vigor e a escravidão foi abolida. Mostra uma relação amistosa ou conflituosa, né, entre o fazendeiro e o escravo. Mostra aí uma relação harmoniosa entre os dois, né? Obviamente as tretas aí continuaram, né, após a abolição. Com base no que você estudou, o cartaz reflete de fato o processo que levou ao fim da escravidão, né? Por quê? Não, né, galera? Porque dá a impressão que foi uma branca, a princesa Isabel, boazinha, que foi lá e falou: ah, tá abolida a escravidão. Na verdade, não. Foram os negros aí que lutaram desde o primeiro dia que se tornaram escravos, com quilombo, matando os senhores e tal, que conseguiram sua liberdade. Não foi dada, foi tomada, né? Então, colocar o 13 de maio, o dia que uma branca libertou os negros, dá a impressão que eles não tiveram história. Baixaram a cabeça, viraram escravo, o dia que ela quis, foi lá e acabou, né? E na verdade não foi assim. Lembrando que na época, galera, o movimento abolicionista, né, era muito forte no Brasil. Só que a camélia, então essa planta aqui, a camélia branca, virou aí na época um símbolo, né, da abolição no Brasil, tá? Então o movimento abolicionista, galera, ganhou muita força com revoltas aí de escravos, né? Com muitos brancos aí pedindo pelo fim da escravidão, tá? Então foi um movimento forte, pressionou os políticos, ameaçou não votar mais neles, e aí eles acabaram pressionados, acabando com a escravidão. Mais um textinho, ó. Mas se de longe o fim da escravidão foi algo decidido e encaminhado apenas pelos senhores brancos e doutores do Império, desde que aqui aportaram os primeiros tumbeiros, né, chamado navio negreiro, né, as autoridades policiais e políticas eram sobressaltadas por fugas, insurreições escravas. Escravas a comprometeram a ordem, aí, dia após dia, os negócios, o sossego e a autoridade dos senhores. Né? Então, aquilo que eu falei, ó, foi a luta, né, de negros aí pela sua liberdade, fugindo, matando quem oprimia, que levou à abolição da escravidão. A quem a autora se refere quando usa a expressão homens brancos e doutores do império? Seria a elite, né, galera? Os ricos lá, a elite econômica, os políticos que participavam lá do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, assim como tem ainda hoje. Identifique a crítica presente no texto e a contextualize no processo histórico que culminou com a abolição. Então, é aquilo que eu falei. O autor está falando justamente daquilo. Não foi uma branca lá que, por um gesto de bondade, libertou os negros, né? Mas depois de muita luta, isso aí foi reflexo desta luta. Caracteriza o movimento social que lutou pela abolição da escravidão. É um movimento abolicionista, né, galera? Então, o movimento abolicionista no Brasil. Eu falei, por exemplo, lá do Luiz Gama, né, que entrava na justiça, ele aqui, ó, Luiz Gama. Entrava na justiça tal e conseguiu libertar muita gente, né? Tinha gente que atacava mesmo, matava branco e coisa do tipo, que era a favor da escravidão, né? Mas teve muita gente, por exemplo, que comprava a liberdade, tinha a igreja não sei o que, arrecadava dinheiro da galera. Aí todo mundo dava dinheiro e eles iam lá e iam comprando a liberdade dos escravos, né? Tem pessoas que escravo fugido abrigava em casa ou na fazenda que a pessoa morava. Teve um do Jabaquara, por exemplo, que foi um quilombo urbano dentro da cidade, né? Aqui em São Paulo a gente teve grandes... Em Santos também teve um gigante, né? Então as pessoas protegiam esses escravos fugidos, aí não deixava a polícia pegá-los, né? Com base na informação do infográfico, né, explica o papel das mulas no Brasil no período imperial. Então era de suma importância, né, pessoal, para a economia brasileira, porque eram essas tropas de mulas que levavam mercadorias de um lado para outro aí no Brasil, tá? Lembrando que eram os tropeiros, né, que carregavam essas mulas aí, que também era a comunicação do período, né, que levava notícia tal.
de um lado para outro do Brasil, que era tudo muito longe, muito isolado, estrada de terra, né? Então, tropeiros, galera. Lembrando aí, né, com tropas de mula de suma importância na economia mundial, né? Até a invenção do automóvel aí, coisa e tal. Então, antes dos carros, né, tudo era no lombo de mula aí que era transportado. Aqui em São Paulo, galera, também, né? Na verdade, Sorocaba era um lugar que passava muita tropa de mula, trazendo mercadoria e depois vinha para a capital, para o interior, né? E Ibiúna, Piedade, ali a região, para chegar em Sorocaba, passava numa ponte e tinha que pagar imposto por cada mula que o cara trazia, né? E aí a galera fugia, construíram uma outra ponte ali mais ou menos por Ibiúna, Piedade, para vir para São Paulo, aí não pagava imposto, né? 5. Diferencia os dois sistemas adotados com os imigrantes nas lavouras cafeeiras, tá? Então, parceria, galera. O cara que vinha para o Brasil, é um sistema, né? Ele era obrigado a assumir a dívida. Então, ele vinha para o Brasil, o capitão lá, o chefe da fazenda, né? Pagava a passagem dele, a hospedagem dele, a casa que ele construía. Então, ele tinha que trabalhar vários anos ali de graça, né? Para pagar o senhor. E aí tinha muito senhor que mentia, falava que era mais, teve uma parte de revolta, né? De imigrantes, aquele de Bicaba aqui de Vergueiro foi a maior. E aí parou de vir imigrante para o Brasil, ninguém queria vir ser escravo aqui, né? E aí aperfeiçoaram um pouco, né? Chamado sistema de colonato. Na verdade, o governo brasileiro pagava boa parte aí da viagem, de tudo, né? E o cara plantava na terra do senhor e dividia ali a produção nos primeiros anos até o cara ter dinheiro e tal e abrir a própria lavoura dele, tá? Então era subvencionado, o livro fala. Era o governo que pagava tudo, não era mais responsabilidade do fazendeiro, né? Agora passou para o governo pagar para o fazendeiro, né? Como sempre, é a elite sendo sustentada pelo Estado, né? Deixa eu ler a pergunta aqui. Ah, isso aqui era importante, hein? Políticas afirmativas, né, galera? Então, assim, desde o fim da escravidão não teve um projeto para incluir a população negra na sociedade brasileira. Então, por exemplo, a gente já teve aí dezenas de presidentes, né? A gente não teve presidente negro. Então, por quê? Preconceito, né? Era para ser metade da população brasileira é negra. Então, metade do Congresso tinha que ser negro, metade dos seus professores deveriam ser negros, né? Então existe, né, muita desigualdade, a gente chama racismo estrutural, que vem desde quando a pessoa nasce, né? Depende de onde ela vai nascer ali, vai sofrer preconceito na escola, no tipo de escola que ela estuda, depois vai sofrer preconceito na hora de arrumar um emprego, no emprego que ela vai ter, e aí vai, né? Então isso aí, política afirmativa, galera, é tentar compensar isso. Então, por exemplo, sistema de cota na universidade, né? O vestibular de muitas universidades garante, se não me engano, é 20% dos aprovados, né, que serão negros. Então tem uma cota de 20% no mínimo, né? Se passarem mais, tal, beleza. Mas no mínimo ali, então 20% primeiros colocados de negros são assegurados ali na universidade. Isso é uma política afirmativa, né? O Magazine Luiza gerou uma polêmica, né, essa semana aqui que ela fez um processo para diretores ali, a galera de escritório, e só vai poder pessoas negras, né? Por quê? Ela falou, porque as minhas lojas aí no cargo de chefia, menos de 10% é negro. Então vou abrir só para negro para representar o que realmente tem na sociedade, né? Então a importância do café era de suma importância, pessoal. 70% de toda a riqueza do Brasil era café, tá? Então era de suma importância para a economia. A gente vai ver que depois vão parar de comprar o café do Brasil aí e vai entrar numa crise gigantesca o Brasil, né? Em 1929. A gente vai estudar no que vem. E qual foi a política do governo brasileiro para indígenas, negros e coisa e tal, né, galera? Foi sempre tentar integrá-los e torná-los o que eles chamavam de brasileiro, que era a cultura branca. Então não foi respeitada, por exemplo, a cultura indígena, negra, do japonês que chegava aqui no Brasil durante muito tempo. Tem períodos, por exemplo, que era proibido o japonês, por exemplo, imigrante ali, conversar na própria língua dele no meio da rua, né? Principalmente quando o Brasil estava em guerra aí com a Europa.
Então não foi feito nada de prático, né, para respeitar essas culturas, para inserir todas essas pessoas aí com emprego, escola, na sociedade brasileira. Ok, galera? Então era isso. Na quarta-feira, então, nosso videogame, tá? Até quarta. Um abraço para todos.